O vídeo que eu tô fazendo hoje é resultado de um pedido de vocês lá no vídeo do Galaxy S10e. Eu peguei o Zenfone 6 e o S10e, fui fazer algumas fotos, tanto aqui dentro de casa quanto ali fora, e no vídeo de hoje eu vou analisar elas aqui junto com vocês. Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André e antes de qualquer coisa, desce aqui no primeiro link da descrição para poder pegar o link para ir direto pro Mega Maio da Kabum. É uma lista de ofertas com até 70% de desconto no mês de aniversário da Kabum, tem um monte de coisa. A Kabum é patrocinadora aqui do canal, então apoiem quem apoia esse canal. Mas vamos lá pro que vocês querem saber, que é o comparativo de câmeras entre o Zenfone 6 e o Galaxy S10e. Antes de fato da gente ir pro comentário das fotos, eu preciso deixar umas coisas claras aqui no início do vídeo. Eu tô usando o meu computador para poder analisar, então eu tirei as fotos ali fora e trouxe pro computador, e então eu tô analisando as duas fotos no mesmo painel. É um monitor com painel IPS, é um monitor que eu uso para poder trabalhar e tudo mais, já tem review dele aqui no meu canal inclusive, então não seria justo eu analisar a qualidade das câmeras no display dos smartphones, eu preciso analisar elas no mesmo device, por assim dizer. E só para ficar claro aqui também, eu não estou usando nenhum software muito específico para poder tratar a imagem, para poder melhorar a imagem, nada disso. Eu só abri as fotos aqui no visualizador de fotos do Windows mesmo. Eu queria fazer um negócio no nível que não fosse muito aprofundado, muito técnico, mas que também vocês pudessem replicar isso em casa. Então, o resultado que eu tive aqui, provavelmente você vai ter em casa também, se você tiver esses dois smartphones e fizer o mesmo comparativo. Agora, deixa eu colocar aqui na tela a imagem dos dois smartphones, porque eu preparei aqui o mesmo setup que eu uso para fazer lives, para poder conversar aqui com vocês e analisar foto a foto. Não, que tanto de André aqui na imagem, né? Mas vamos lá. Ah, outra coisa. Do lado de cada imagem são as fotos com o Galaxy S10e e do lado de cá são as fotos com o Zenfone 6, tá? Eu vou habilitar também o mouse aqui correndo na tela para ficar mais fácil para poder apontar as coisas que eu for falando. Vamos lá. Na primeira foto, é uma foto aqui no meu estúdio com tudo desligado, com todas as luzes desligadas. Então a gente vê que nenhum dos dois consegue ter uma definição muito boa mesmo da imagem, é o modo padrão de fotografia. Então aqui na minha barba, ó, dá pra ver claramente que nenhum dos dois é um primor em detalhes, um primor em detalhamento mesmo da imagem. Dá pra ver que os dois deixam um pouco borrado, mas isso é por conta também da baixa luminosidade. Ah, outra coisa, aqui eu tô usando a câmera frontal dos smartphones para fazer. Na próxima foto eu mudo para a câmera traseira e aí a gente já vê a grande diferença entre o Zenfone 6 e S10e, né? Porque o Zenfone 6 usa a mesma câmera, tanto na frontal quanto na traseira, então o resultado tende a ser um pouco melhor, um pouco mais melhor exposto, por assim dizer, né? Mas mesmo assim, veja que com a iluminação do teto eu não tenho nenhuma definição tão boa assim em nenhum dos smartphones, tá? O S10e, inclusive, deixa até um pouco mais escuro o meu rosto, enquanto o Zenfone 6 consegue, expor melhor a imagem para mostrar o meu rosto e o background também. Próxima foto, a gente vê aqui uma foto aqui da parte externa do meu condomínio, então a gente tem uma foto que seria o ambiente ideal, por assim dizer, porque tá com sol e tudo mais. E aqui eu consigo perceber que o Zenfone 6 perde um pouco de definição na imagem. Olha só, o S10e, se a gente der um zoom aqui na folhinha do canto, o Zenfone 6 dá um blur, né? Dá uma perda de definição um pouco maior do que no S10e. Eu acho que é por conta de abertura da lente, mas eu não sei como precisar isso. Pode ser até uma questão de pós-processamento da imagem. Mas a gente vê aqui, ó, que no centro tá bem focado, bonitinho, e aqui do canto perde definição. Enquanto no S10e tá tudo muito bem definido, né? Aqui tá mais bem exposto, enfim. Só pra comentar, o Galaxy S10e tem uma lente de abertura variável, então ela varia entre f1.5 e 2.4, se eu não me engano, enquanto o Zenfone 6 tem uma abertura fixa. Então isso meio que pode ser um fator para a foto ter ficado assim. Outra coisa que eu tenho que comentar é que eu tô tirando das fotos sempre no modo automático de fotografia, porque se eu fosse fazer fotos no modo Pro, no modo profissional, eu conseguiria resultados melhores, mas aí seria eu fazendo a foto e não qualquer pessoa fazendo a foto, sabe? Eu queria fazer esse teste como se fosse vocês fazendo a foto. Pega o celular, faz a foto e pronto.
É basicamente isso. Essa aqui é uma foto com a grande angular. É só um detalhe rápido aqui, tá? Que eu reparei na hora que eu tava fazendo a foto, que o S10e consegue pegar até o meu pé aqui embaixo, enquanto o Zenfone 6 só pega a pontinha aqui. Então, é só um detalhe bobo aqui, que a lente aberta do S10e é mais aberta do que a lente aberta do Zenfone 6. Eu sei que ficou confuso, mas é isso. Então aqui a gente consegue perceber também o mesmo comportamento, por assim dizer. O S10e consegue ser um pouco mais assertivo em cores, um pouco mais definido até. Mas vamos para a próxima foto, e aqui eu ainda estou usando a lente grande angular. E aqui eu consigo perceber melhor uma definição, uma melhor exposição, por assim dizer, do Zenfone 6. Apesar do céu tender um pouco mais tem um pouco mais de magenta, tem um pouco mais de rosado na imagem, esse azulado um pouco mais puxado pro rosa, do que no Galaxy S10e, que tem um pouco mais azul puxado pro verde, sabe? Então essa aqui é uma diferença. Outra coisa, na árvore e aqui na parede, né, no amarelo da parede. Aqui no Zenfone 6 ela puxa um pouco mais pro branco, que nesse ambiente tá mais real no Zenfone 6 do que no Galaxy S10e. Então no S10e você vê essa saturação um pouco maior da imagem, e tá tudo bem também, é uma característica de fotografia da Samsung, enquanto o Zenfone 6 tem outras características de fotografia. Aqui na próxima imagem é do mesmo lugar com a lente principal, então de novo a saturação do Galaxy S10e tá um pouco mais forte do que no Zenfone 6. Em termos de definição, em termos de qualidade de imagem, os dois estão muito bons. Aqui é um pouco mais na minha cara, porque eu acho que vocês não estão cansados o suficiente ainda dela. Então aqui é só pra explicar, eu tava no sol e queria fotografar também o meu background que tava com sombra. Aqui no Galaxy S10e dá pra perceber que a exposição do fundo tá um pouco melhor do que a exposição do fundo do Zenfone 6. Então, basicamente, essa, de novo, é uma característica da fotografia, mas eu acho que o pós-processamento da imagem do Zenfone 6 foi um pouco pior do que do S10e. No meu rosto aqui, ó, na foto, na minha cara aqui gorda, os dois estão basicamente do mesmo jeito. Eu consigo ver definição nas duas imagens e elas estão bem expostas, estão bem definidas. Uma pequena diferença aqui de fotografia dos dois é que no Zenfone 6 o meu rosto tá mais avermelhado do que no S10e, tá vendo? Aqui no S10e eu acho que ele conseguiu expor um pouco mais, expor um pouco melhor, na verdade, a imagem. Mas bora para a próxima foto. Essa aqui é mais um exemplo do céu e sombra, né? Fotos que a gente faz com uma certa facilidade. Expor corretamente as áreas claras e escuras da imagem não é mais um grande problema dos smartphones, eles já conseguem fazer isso muito bem. E aqui um resultado tanto do Zenfone 6, expondo direito o céu, as árvores, né? Aqui o muro, e o S10e também fazendo a mesma coisa. Enfim, só mais uma característica da imagem. A gente consegue perceber também que o céu aqui no Zenfone 6 está mais azul do que o céu azul do S10e, mas bora para a próxima foto. Essa foto aqui é muito legal de ver, de perceber, de analisar, porque você consegue perceber que a mesma imagem sendo capturada na mesma hora, com o mesmo balanço de branco, tudo igual, dá resultados diferentes para as imagens. Então no S10e eu tenho uma foto que o vermelho é muito mais vermelho, é muito mais vibrante, e no Zenfone 6 o vermelho tende para um rosa. Olha só como aqui tá muito mais magenta, tá muito mais rosado do que aqui. E sendo bem sincero com vocês, a foto aqui do S10e tá melhor do que do Zenfone 6 em termos de acurácia de cor, de fidelidade de cores. No Zenfone 6 puxou muito pro rosa, o céu aqui atrás também tá um pouco mais claro do que no S10e. Então, nesse tipo de fotografia, nesse resultado que eu consegui aqui com a fotografia, o S10e tá melhor do que o Zenfone 6. Essa tonalidade do Zenfone 6 aqui ficou meio estranha, eu fiz essa foto de novo para poder ter certeza, e é assim que saiu, tá? Então aqui a gente consegue perceber essa diferença na captação, no balanço de branco. Essa outra foto aqui é com o modo retrato. Isso significa que eu uso software para poder borrar o fundinho da foto. E aqui no Zenfone 6 a gente já percebe que ele tem um resultado muito melhor do que no S10e. Porque, de novo, a mesma câmera que eu uso para poder fazer as fotos de um lado, eu uso para fazer do outro também na frontal do Zenfone 6. Então aqui o recorte é muito melhor do que o S10e.
Até a definição do meu rosto é melhor também, você consegue perceber aqui, ó, um detalhe na minha barba, até você tem mais definição do que no S10Z, mas o background, essa parte que eu tô mostrando aqui com o mouse aqui atrás, ó, tá mais exposto do que no S10Z. Então, se fosse para comparar aqui, eu acho que o Zenfone 6 tem uma definição melhor, mas o S10Z consegue expor melhor a imagem. É só o que eu tô tendo aqui de percepção, tá? Eu quero que vocês comentem pra mim também o que vocês preferem, o que vocês mais gostam aqui na seção de comentários. Bora pra próxima imagem, e aqui é o mesmo tipo de fotografia, ou seja, uma fotografia em modo retrato, só que agora com a câmera traseira dos smartphones. No S10e o resultado já é bem melhor, na minha opinião, a definição já tá muito melhor do que no exemplo anterior, apesar dessa falha no recorte aqui do meu cabelo, mas tá muito melhor do que a versão anterior dessa fotografia, e no Zenfone 6 também. Olha só, eu mudei a câmera de frontal para traseira e o céu já parece muito melhor do que na foto anterior. Saca só, aqui ó, deixa eu voltar as duas. Na câmera frontal o S10e consegue capturar melhor o fundo, e na câmera traseira o Zenfone 6 consegue capturar melhor o fundo, tá mais azulado, tá mais bonitinho, até o recorte aqui do meu cabelo tá mais bem feito do que no S10e, mas enfim, isso aqui é o pós-processamento da imagem da ASUS e tá tudo bem. Então assim, o mesmo conjunto de câmeras que é usado na frontal é usado na traseira do Zenfone 6, mas quando eu tô na câmera traseira eu consigo um resultado melhor. Então, só pra poder deixar claro isso aqui pra vocês também. Vai muito do tipo de fotografia que você quer fazer. Se você quer fazer muito modo retrato, talvez fazer o modo retrato com a câmera traseira do Zenfone 6 seja mais interessante do que com a câmera frontal. Mas no caso do S10, vocês entenderam, né? Depende muito do tipo de fotografia que você quer. Essa aqui é mais um exemplo, e aqui eu tava na sombra. Então, olha só, o S10e, cara, não conseguiu expor nada bem. Eu tô fora de foco, ele pegou o foco aqui atrás. E o Zenfone 6 conseguiu fazer uma foto muito melhor. Nessa outra foto aqui, eu tô na sombra de novo. Tem esse toldo aqui atrás, ó, tá vendo? Aqui na foto do S10e e do Zenfone 6 dá pra ver que tem um toldo aqui atrás. Então eu tô embaixo do toldo com a sombra e o fundo tá totalmente ensolarado, né? Então aqui dá pra ver que a qualidade da imagem dos dois tá muito boa, com aquela diferença de novo de cores, né? O meu rosto tá mais rosado no Zenfone 6 do que no S10e. Isso é uma característica também. Aqui eu extrapolei, então eu fui para baixo do sol de verdade. Então aqui dá pra ver as sombras no meu rosto muito mais fortes. Então eu saí da sombra e fiz a mesma foto. Dá pra ver aqui as sombras e tudo mais, mas os dois conseguem entregar uma definição muito legal. De novo, câmera do Zenfone 6 tem uma característica de fotografia, câmera do S10e tem outra característica. Meu rosto tá muito mais rosado do que no S10e. E o fundo também. No S10e tá mais saturado, né? As cores azul e verde estão muito mais saturadas, muito mais saltadas do que no Zenfone 6. É gosto, tá, gente? Eu não vou falar que eu prefiro um ou outro porque é uma questão de gosto. Do mesmo jeito que eu gosto de cores saturadas, tem hora que eu gosto de cores um pouco mais reais, assim. Então é só uma questão de gosto. Nessa outra foto aqui é uma foto de uma arvorezinha aqui da garagem. Ela tava na sombra nesse momento. Então aqui no S10e você consegue ver que o objeto que está sendo fotografado, né, o que está em centro na imagem, está muito mais bem exposto, salvando mais áreas de sombra e tudo mais, mas o background da imagem no Zenfone 6 está mais interessante do que do S10e. Então se eu pudesse juntar essas duas imagens seria ideal, mas não é o caso. No Zenfone 6 eu até poderia editar um pouco para poder puxar essas áreas de sombra se eu quisesse, coisa que no S10e eu não conseguiria fazer, porque eu perdi essa informação aqui, né, da parede, mas tudo bem, essa é uma característica também. Outra característica, no S10e, na câmera ultra-wide, eu vejo que ele consegue expor melhor do que no Zenfone 6, porque aqui ele dá um foco pro background, né, para as áreas mais claras da imagem, e eu perco totalmente a informação aqui embaixo da árvore, enquanto no S10e eu tenho tanto a informação da árvore quanto a informação do background, só que uma característica aqui, né, da imagem, no S10e eu perco muita definição fazendo isso. O pós-processamento da imagem me dá muito mais definição no Zenfone 6 do que no S10e. Em contrapartida, eu tenho uma imagem mais bem equilibrada no S10e do que no Zenfone 6. De novo, se eu for editar essa foto, eu consigo salvar um pouco mais dessa informação, enquanto no S10e eu perco isso, porque virou um blur. A minha árvore tá toda
tá zoada. Esse vídeo já tá quase acabando, eu prometo. Só tem mais essa imagem e mais uma. E aqui é só pra poder fazer uma foto de um objeto numa condição de luz não muito ideal, assim. Eu tô mais no escuro, então eu fiz a foto aqui de um arranjozinho de mesa que tem aqui em casa, com baixa luminosidade. Então no Zenfone 6 você consegue ver que a definição tá mais interessante do que no S10e. Ele perdeu definição e tudo mais para poder expor melhor a imagem. Essa aqui é a lente ultra wide, é a lente grande angular, né, dos smartphones, e essa aqui é com a lente padrão, a lente normal dos dois. Eu só aproximei um pouquinho mais para ficar em quadro, e aqui o que dá para perceber é que os dois são muito parecidos, por assim dizer, quando eu tô fotografando um objeto, né. Vocês viram na foto anterior que nessa mesma condição de luz, com as mesmas câmeras, o S10e deixou a minha cara muito escura, enquanto o Zenfone 6 conseguiu equilibrar um pouco mais luminosidade, balanço de branco e tudo mais na imagem. E aqui com o objeto os dois estão muito parecidos, as imagens estão de verdade, assim, muito parecidas mesmo, não tenho o que falar muito delas. Mas basicamente isso. Deixa eu voltar aqui para minha câmera, que eu queria conversar com vocês, mostrar lado a lado as fotos que eu fiz com o Zenfone 6 e com o S10e, essa experiência de uso que eu tive com os dois. E assim, eu não tô aqui para falar que um é melhor que o outro, eu quero só mostrar para vocês as diferenças e vocês vão me ajudar a definir aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostaram mais. Vocês gostaram mais das câmeras do S10e, das câmeras do Zenfone 6? Comenta aqui pra mim na seção de comentários, que esse papo vai continuar por lá, beleza? Se eu tiver que emitir uma opinião aqui pra poder finalizar de fato esse vídeo, eu acho que o Zenfone 6 entrega um resultado de câmera frontal melhor do que o S10e, e o S10e entrega um resultado de câmera traseira um pouco mais equilibrado, por assim dizer, com cores um pouco mais equilibradas do que o Zenfone 6. Depende muito do tipo de fotografia que você quer, tá? Depende muito do que você vai usar, de como você vai usar as suas câmeras. Então, basicamente, esse aqui é o meu review para poder... meu comparativo de câmeras do Zenfone 6 e do Galaxy S10e, e eu conto com a ajuda de vocês aqui nos comentários para poder tirar todas as dúvidas da galera que ficam e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.